Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a oração que Deus detesta. Sim, tem orações que Deus detesta, que Deus sente desgosto ao ouvi-las, e é sobre isso que eu quero falar. Esse é um assunto importante. Eu não quero orar dessa forma, eu acho que você também não. Então presta atenção aqui para que você nunca ore dessa maneira. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série chamada Devocional Diário. Todos os dias, uma meditação curta na palavra de Deus, visando que a sua alma, tendo como objetivo que a sua alma seja regada todos os dias pelas Sagradas Escrituras. Se você está chegando aqui hoje, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, então já se junte às várias pessoas que estão nessa jornada diária, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque todos os dias, é isso mesmo, todos os dias de manhãzinha bem cedo, é liberado um devocional gratuito aqui para você meditar na palavra de Deus, enquanto você toma café, enquanto você vai para o seu trabalho, ou um momento mesmo que você para ali para fazer esse devocional. Vamos lá então, olha só. O texto que me motivou a trazer essa reflexão com você hoje foi Provérbios 28, versículo 9, e João, capítulo 15, versículo 14. Por quê? Porque eu, na minha leitura bíblica devocional, que eu faço aí constantemente, eu estava lendo esses 2 livros aqui simultaneamente, Provérbios e João, e no mesmo dia eu li essas 2 passagens. O provérbio aqui, ele é bem claro, ele fala assim: "Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis." E em João capítulo 15, Jesus fala: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." E, gente, isso daqui não é difícil de entender. Eu acho que você já entendeu tanto o provérbio como a fala de Jesus só de ler. Mas uma coisa é entender, e outra coisa é admitir o que está sendo dito aqui. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque nós estamos vivendo uma nova realidade na época de hoje, em que os evangélicos estão se tornando um grupo quase que dominante. É bem possível que, daqui a alguns anos, os evangélicos sejam a maioria no país. Só que isso significa que estamos passando por um avivamento? Isso significa que nós estamos passando por uma mudança espiritual genuína no nosso país? Não sei. Porque a verdade é que a gente está, com esse crescimento dos evangélicos, a gente está vendo algo que a gente não via há algumas décadas atrás. Antigamente, a gente falava, quando uma pessoa dizia que era católica, a gente ainda assim ficava na dúvida se era uma católica, uma pessoa que era católica praticante ou não praticante, aquela que vai na missa, que participa lá, ou aquela pessoa que só diz que é católica, mas que não frequenta, não participa, faz o que quer, tal. Hoje a gente está vivendo essa realidade no meio dos evangélicos. Nós temos um grande número de pessoas que se dizem evangélicas, mas a gente já está chegando nessa época, vou até escrever aqui, ó, de evangélicos não praticantes. Tá cada vez mais comum a gente, ver aí entrevistas de pessoas que dizem amar Jesus, que falam assim: "Não, eu sou evangélico, eu amo Jesus", mas aí, teve até um caso muito emblemático esses dias numa entrevista de uma cantora aí, que falou assim: "Não, o meu negócio é com Jesus, não é com a igreja". Aí a pessoa falou assim: "Poxa, mas você é crente e canta no carnaval, e canta esse tipo de música?" E aí a pessoa entra com aquele discurso assim: "Não, eu não me apego à religiosidade, o negócio é ter um coração, tal." A gente está chegando nessa época em que o sujeito vai lá, vive a vida que quer e depois coloca uma faixa assim: 100% Jesus, eu amo Jesus e coisas desse tipo. Então, assim, chegamos nessa época. Infelizmente, chegamos aí numa situação dessa. Há 20 anos atrás, se você está aqui, eu até chamo você a colocar nos comentários como é que era 20 anos atrás. O sujeito falava que era evangélico, era mesmo. Era aquele que era até zombado por isso, era o povo da Bíblia, era um povo assim, muito caracterizado e muito zombado até por isso. Mas a gente chegou nessa época aqui, em que se um jovem fala assim: "Eu sou evangélico", você não sabe aqui, ó, você precisa investigar mais
para saber se ali existe amor de fato pelo Senhor. E esses dois textos aqui, eles tocam diretamente nessa questão. Será que é possível ser um cristão desprezando a lei de Deus? Ser um cristão onde eu mesmo defino o que eu quero fazer? Mandamento, isso daí é religiosidade, isso daí é farisaísmo, né? O pessoal é até enfático nos termos ali, associa o povo que obedece aos mandamentos àqueles que planejaram a execução de Jesus. E muitas vezes ainda dizem assim: se Jesus viesse hoje, vocês fariam a mesma coisa, tal. As acusações são severas. Mas quando a gente vai escutar o próprio Jesus, vamos ouvir Jesus, então, o que que Jesus tem a dizer? Será que é possível, assim, ser fiel ao Senhor sem levar em conta os mandamentos? Olha o que que Provérbios 9 fala, aqui, Provérbios 28:9 fala. Ele fala assim: se alguém se recusa, olha só, a postura é, digamos assim, é voluntária, sabe, não é a pessoa não entendeu, não, 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 ela tapa os ouvidos, sabe, ela não quer ouvir a lei. Se essa pessoa, ela ousar orar, o texto é claro: até suas orações serão detestáveis. Gente, não está falando de apenas rejeitada, detestável. E Israel experimentou aqui em vários pontos da sua história, tá bom? Se você ler Isaías capítulo 1, você vai ver Deus falando assim: eu detesto as festas de vocês, os sacrifícios de vocês, tudo isso me causa repugnância. Por quê? Porque era um povo que se recusava a obedecer a Deus, a obedecer à lei. Essa é uma oração que não passa nem do teto, sabe? É assim, não dá para querer apresentar pedidos a Deus, até cantar para Deus, agradecer a Deus, se não existe uma submissão. Se a pessoa fala assim: não, eu amo Jesus, mas assim, tô nem aí nesse negócio aí de me guardar para o casamento. E Deus não liga para isso, não. A pessoa, digamos assim, ela é quem define as leis. Ela é quem define o que Deus gosta e o que não gosta. Não é Deus, não é a palavra de Deus, mas é ela. Se uma pessoa se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Sim, lembra? Assim, você tem o exemplo dos fariseus, né? Que aparentavam ser obedientes à lei, mas não, eles apenas seguiam as suas próprias tradições e, na verdade, desprezavam a lei de Deus. Jesus fala isso. Os termos são severos, aquilo é detestável. Jesus traz discursos fortíssimos contra aquelas pessoas. Essas pessoas que hoje vivem desprezando a lei de Deus e chamam os outros de fariseus, na verdade, elas mesmas estão mais próximas de serem fariseus do que elas imaginam. Porque assim como os fariseus, elas determinam a lei da vida delas. Elas determinam o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Elas não se submetem à ordem de Deus. E Jesus fala a mesma coisa aqui com outras palavras. Jesus fala assim, ó: vocês serão meus amigos. Tem uma condição aqui, ó. Se, ó, essa palavrinha aqui é importante. Se, ó, fizerem o que eu lhes ordeno, se obedecerem, se ouvirem os mandamentos e obedecerem. Hoje o pessoal quer ser amigo de Jesus sem fazer o que Jesus ordena. Só que não tem como. Jesus é claro: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Meu amigo, quem não pega a cruz e não segue Jesus, quem não abandona a sua vida de pecado, não tem como ser amigo de Jesus. Quem não se arrepende dos seus pecados, não tem como ser amigo de Jesus. Não tem, não tem, não dá, não dá. Porque simplesmente, até o apóstolo João vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, é mentiroso. Por quê? Porque a verdade não está nele. E eu até aqui, ó, conforme eu fui pensando a ideia aqui desse devocional, conforme eu fui refletindo aqui, outros textos me vieram à mente. O próprio João 14, Jesus fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não é quem coloca uma faixa, não é quem dá uma entrevista falando que Jesus, não é só quem foi lá numa igreja, comprou uma camisa ou fez um cursinho lá e se batizou. E não, 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 não. E eu não estou criticando a igreja que faz camisa, não, tá? Por favor, não me entenda mal. Só estou falando de pessoas que assumem esse compromisso assim, só ali, acha que seguir a Cristo é uma um dos muitos caminhos ali para serem tomados na vida. Não, meu amigo, não é não. É necessário
abandonar o pecado, é necessário carregar a cruz. Tiago 2 vai dizer assim, ó: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Dizer que crê sem uma vida que aponta para essa fé não adianta nada. Essa fé está morta. 1 João 2,4: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. João dá um veredito espiritual aqui. Aquele que diz que conhece o Senhor, mas não obedece os mandamentos, ele não tem a verdade dentro dele. Então, assim, posso te falar uma coisa? Você deve viver e buscar uma vida de submissão ao Senhor. Porque quem não se submete ao Senhor, ao Rei, não entendeu nada ainda. Até as suas orações são detestáveis. Até o culto que essa pessoa presta é algo repugnante aos olhos de Deus. Você deve se submeter. A igreja, gente, olha só, a igreja é aquela que declara que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor, governante, posição de autoridade, posição de domínio. Por favor, não ache que você pode servir ao Senhor fazendo o que você quer. Se você tem empregados, você demite um empregado que faz o que quer, que não obedece às suas ordens. Aí o desobediente não é digno para ser nem empregado. Aí a gente acha que o desobediente, aquele que não está nem aí para a lei de Deus, ele pode sim ser um filho de Deus, herdeiro dos céus, cidadão do reino do nosso Senhor Jesus. Mas, gente, calma lá, né? Calma lá. Às vezes as pessoas, assim, elas é, beiram a estupidez. Então, é o que Jesus disse: olha, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento, e que você tenha isso na sua mente. Deus não quer uma religiosidade. As pessoas falam tão mal da religiosidade, né? Mas elas acabam caindo nisso. Elas criam uma religião ali e vivem conforme querem. Não, Deus quer submissão, Deus quer devoção, Deus quer amor por Ele. E quem ama o Senhor, olha só, é o que João diz aqui, né? Aquele que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, que o seu amor pelo Senhor seja cada vez mais provado por uma obediência, por uma submissão ao Senhor. Que a cada dia a frase Jesus Cristo é o Senhor seja assim, ela seja cada vez mais real na sua vida. É esses que escutam tudo que pedirem em meu nome, receberão, tá bom? Isso é assunto para outro devocional, mas eu espero que essa fala aqui tenha abençoado a sua vida, tenha te levado a refletir e que você não entre aí nesse evangelicalismo superficial que simplesmente é uma etiqueta social e não uma devoção sincera ao Senhor. Tá bom? Espero que esse devocional tenha abençoado a sua vida e eu termino esse vídeo fazendo um convite para você, tá bom? Eu quero convidar você a não apenas aqui pegar esses versículos todos os dias, mas eu convido você a fazer uma caminhada completa, de Gênesis a Apocalipse, sem pular nenhum capítulo da Bíblia. Eu quero desafiar você a não apenas ler a Bíblia toda, mas ler e entender a Bíblia toda. E essa é a proposta do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Você vai ler a Bíblia toda e você nunca mais vai ficar perdido. Você sempre vai entender onde você está, o que está sendo tratado ali. E a gente não consegue nem imaginar como isso pode ser extremamente benéfico para nossa alma, para a nossa vida com o Senhor. Então, te faço esse convite. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, clica lá, veja as informações, tem até uma aula gratuita lá para você, dá uma olhadinha, porque olha, eu tenho visto esse acompanhamento produzir assim um tipo de leitura completamente diferente na vida dos meus alunos, tá bom? Então clica lá, dá uma olhadinha e no mais eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque não importa quando você estiver esse vídeo, assim, com a graça de Deus, amanhã, no dia seguinte, já vai ter mais um devocional sendo postado aqui para que a sua alma seja regada pela palavra de Deus. Vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço e até a próxima. Tchau, tchau.